Boa noite para quem eu ainda não dei uma boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja preenchendo os nossos corações mais uma vez hoje. E a gente, movido por Deus, a gente começa hoje uma série de conversas, de mensagens sobre a história do Êxodo. O êxodo do povo de Israel, saindo então da escravidão do Egito, atravessando o deserto, de encontro à terra prometida, a sua Canaã. Que Deus então nos abençoe nesse tempo que a gente vai ter. A gente vai fazer uma série, aproximadamente talvez uns 2 meses, aí a gente vai estar conversando sobre isso, porque tem muita experiência boa entre Deus e o povo que a gente pode trazer para as nossas vidas. E qual é o maior desafio da tua vida? Qual é o maior desafio desse ano, talvez? O maior desafio seu aqui no Canadá, qual é? Quando a gente olha para a história daquele povo, é um povo que estava vivendo cativo como escravo. Deus ouve a voz do povo, o clamor do povo e começa a trabalhar por eles, fazendo milagres, maravilhas, conduzindo o povo durante todo o tempo, até que eles então chegam em Canaã, na terra prometida. Deus tem falado com muitas pessoas através da história. E como a gente vive uma situação parecida com a situação do povo de Israel, porque a gente também deixou a nossa terra no Brasil, a gente vem para o Canadá, morar em outro lugar, com desafios, a gente perde um pouco do nosso chão, por assim dizer, porque a gente sai da nossa zona de conforto, estava lá no Brasil e tudo acontecendo, tudo pelo menos já de certa forma conhecido, confortável, e viemos para uma terra distante, viver diversos desafios. Eu creio sim que a história de Israel, lá no Egito, a saída deles e a chegada em Canaã, ela resume muito daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, que tentamos conhecer esse Deus, que tentamos nos relacionar com Deus. E a história do êxodo de Israel, ela é contada no segundo capítulo da Bíblia, no segundo livro da Bíblia. Começa com Gênesis, depois o segundo livro é o livro do Êxodo, que vai contar essa história. Essa história do Êxodo, ela termina no outro livro, que é o livro de Josué. Quando então Deus levanta Josué para fazer o povo conquistar a terra prometida, para fazer com que eles entrassem de fato em Canaã. E eu queria começar a história pelo fim. Quantos aqui gostam de pegar o livro e antes de você decidir ler, você vai lá para trás e vai tentar ver o final da história? Ninguém, né? Eu queria começar pelo fim. Não pelo fim, mas quase no fim. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, não no livro de Êxodo, mas no livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. Josué capítulo 2, de 8 a 11. Está dando para ler ali? Eu sei que você trouxe a sua Bíblia.
Quem quiser me acompanhar ali, vamos ler juntos. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! Glória a Deus. Eu acredito que dessa pequena passagem a gente pode resumir a história do povo no Egito. A saga do povo de Israel até chegar a Canaã, até chegar a Raabe. Raabe, só para contextualizar, Raabe era uma prostituta que morava no muro da cidade de Jericó. Foi uma das primeiras grandes cidades que o povo de Israel lutou e venceu para conquistar aquela cidade. E depois você pode ler no livro de Jericó a história então do muro de Jericó caindo, de como que Deus fez todo aquele milagre para fazer o povo então conquistar aquela cidade. Antes então do exército do povo chegar até aquela cidade, Josué manda 2 espiões para sondar a cidade. Esses espiões então eles chegam dentro da cidade pelo muro e, creio eu, direcionados por Deus, vão para a casa de Raabe, encontram ela e tem eles então essa conversa com ela, onde Raabe faz o seu relato. E no relato de Raabe, queria trazer as primeiras lições do Egito, do Êxodo para nós. E a primeira coisa, Deus trabalha em nossas vidas. Deus havia feito então uma promessa para Abraão. O povo de Israel é descendência de Abraão. Então lá no livro de Gênesis, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua família, de novo outra imigração, porque eu vou te levar para um lugar, e nesse lugar eu vou fazer de você uma grande nação. Promessa de Deus. Deus fala assim: sai daqui, porque eu vou te levar para um lugar, e de lá eu vou te dar, eu vou te abençoar. Deus cumpre essa promessa. Deus faz a mesma promessa para o filho de Abraão, Isaac, repete a promessa para o filho de Isaac, Jacó, que se chama depois Israel. E aí a descendência de Israel então está onde? Morando no Egito, como escravos. E aí Deus começa, no livro do Êxodo, Deus começa então a fazer a sua obra de levantar Moisés, de cuidar de Moisés, chamar Moisés, manda Moisés então de volta para o Egito. A gente vai ver tudo isso na história. Para quê? Para cumprir sua promessa. Deus faz diversos milagres enquanto o povo está cativo. Deus está trabalhando. O povo estava lá, escravo, escravizado, não sabia que Deus já estava cuidando de Moisés, que Moisés tinha fugido do Egito por um motivo, que Moisés voltaria. Deus já estava fazendo tudo acontecer. E o que é interessante aqui também, porque o povo chega na porta dessa cidade, da cidade de Jericó, para uma batalha. Deus fala para eles assim: vai lá e conquista Jericó. O povo estava indo numa intenção de, ok, nós vamos ter que conquistar aquela cidade. Só que quando eles chegam lá, Deus já tinha trabalhado a favor deles.
Olha o que Raabe diz no verso 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Gente, só um parênteses aqui que eu acho que não é difícil perceber. Isso aqui aconteceu mais ou menos por volta de 1400 anos antes da vinda de Jesus. Não tinha internet, Facebook, Instagram para a notícia correr rápido. Raabe em Jericó, que era distante do Mar Vermelho, hoje não é distante, mas naquela época era, já sabia do que Deus estava fazendo, o que havia feito na vida do povo. Quem libertou o povo do Egito? Deus. Deus tirou o povo do Egito, o povo precisou lutar para sair do Egito? Não. Eles não precisavam lutar, nós vamos ver isso daqui a algumas semanas. Moisés foi escolhido por Deus, foi o povo que escolheu Moisés. Eles chegaram e falaram assim: gente, olha só, vamos nos organizar aqui, porque a situação está ruim, precisamos sair daqui. Não foi isso. Deus trabalhou pelo povo. Deus trabalhou. Ele fez as coisas acontecerem. Deus ouviu o clamor do povo, se lembra da sua promessa e fala assim: vou trabalhar por eles. Enquanto o povo está lá sofrendo, está Deus trabalhando por eles. Deus trabalha por nós. Amém. Ele age com o intuito. Deus está olhando para a vida de cada um de nós. A forma com que a gente chega diante dele, a forma com que a gente sinceramente entrega as nossas vidas ou entrega as nossas necessidades, as nossas dificuldades, ele olha para cada um de nós e vai trabalhar a nosso favor. Um pouco da diferença aqui entre cada um de nós vai ser se a gente realmente está deixando ou entregando tudo na vida, tudo nas mãos de Deus. Porque Ele vai trabalhar, sim, naquilo que a gente permitir. Deus trabalha por nós. Deus trabalha por você. Então, seja lá o que for que você estiver esperando, que você estiver passando, lembra do povo. O povo está escravo. O povo está chegando à beira de Jericó para lutar, para vencer uma batalha, mas a batalha já estava vencida, porque estava todo mundo dentro daquela cidade já sabendo do que Deus tinha feito, estavam aterrorizados. Deus trabalha por você. Ele está trabalhando por você nesse momento. Creia que Deus trabalha por nós. A segunda coisa, passa aí, André, por favor, não está funcionando a tecnologia. Obrigado. Deus quer nos usar para a glória do seu nome. Amém. É interessante o relato de Raabe. Quando os soldados, os espiões chegam na casa dela, estão lá conversando, e aí Raabe vai falar assim: nosso povo está com medo de vocês, pois nós já ouvimos o que Deus tem feito. Os milagres que Deus tem feito por vocês. Nós temos ouvido os milagres que Deus tem feito por vocês. E nós sabemos que Deus já deu essa terra para vocês. Essa cidade é de vocês. Raabe que conta isso. As obras de Deus, os milagres que Deus estava fazendo pelo povo de Israel, pelo seu nome, para cumprir a promessa que ele havia feito, já estava rodando toda aquela região. As pessoas já estavam tendo conhecimento de quem Deus era. É interessante aqui abrir um parêntese, porque na teologia do Antigo Testamento, naquela região,
A crença daqueles povos era que quando um povo ia guerrear com o outro, a guerra não era só entre os exércitos, era uma guerra de deuses. Era o meu Deus lutando contra o Deus do outro povo. E quem vencia a guerra saía de lá assim: o meu Deus é maior do que o seu. E aí, na hora que a gente ouve Raabe com esse background, com esse pensamento assim: o Deus de vocês está fazendo muita coisa, vocês estão derrotando vocês derrotaram o Egito, cara. O Deus de vocês botou o exército do faraó debaixo d'água. Nós ouvimos isso. Que Deus é esse que está fazendo maravilhas? Que Deus é esse que manda praga? 10 pragas para aniquilar o Egito. Que Deus é esse? E é interessante porque nessas horas a gente conhece um pouco mais de Deus. Porque Deus, na maioria das vezes, ele gosta de fazer as coisas para que a gente não tenha dúvida de que foi Ele que fez. Porque das 10 pragas, até hoje a ciência tenta explicar como que as pragas poderiam ter acontecido. Coisas sobrenaturais. O povo atravessar o Mar Vermelho com o pé seco, a água se abrir. Tem gente que duvida disso até hoje, que isso possa ter acontecido. Apesar da ciência, depois se você tiver interesse, dá um Google, já existem arqueólogos que já acharam algumas evidências da travessia do Mar Vermelho. E aí a gente percebe que nesses atos, nessas ações de Deus, Deus está fazendo esses milagres, Deus está fazendo isso porque Ele quer que as pessoas tenham certeza de que foi Ele que agiu, que não foi o povo que fez. Porque se você imagina, se Deus tivesse feito o povo, vocês vão se organizar aí agora, levantam um líder dentro de vocês, e aí vocês vão lá falar com o faraó, vocês lutam com ele sozinho, vencem a guerra e saem fora daí. A história que a gente ia escutar hoje seria totalmente diferente. Muitos ficariam pensando: não, eles eram humanos como qualquer outra guerra que pode acontecer por aí, se organizaram, foram lá, treinaram e venceram a guerra. Não. Deus quis usar o povo de Israel para mostrar ao mundo, para mostrar ao Egito e toda aquela região ali, e a nós, 3.000 anos depois do ocorrido, que Ele é o Deus, foi Ele que fez, é Ele que trabalha por você, é Deus que faz o milagre, mas Ele faz o milagre. Amém, glória a Deus. Quando a gente pensa nos nossos desafios, pensa nas coisas que temos que enfrentar, muitas das vezes as portas vão se abrir e tem gente que vai achar que é coincidência. Há uns anos atrás, eu discipulando um jovem, e ele chegou para mim e falava assim: poxa, Fábio, mas tudo que acontece de bom na tua vida, você fala que é Deus. Pô, não pode ser coincidência? Eu falei: vamos caminhar junto, e aí talvez você vá ter as suas experiências para você entender se é coincidência ou não. Porque tem coisas que a gente sabe que não foi a gente que fez. Não foi a nossa decisão, não foi porque você conhece fulano ou ciclano que as coisas mudaram. Foi porque Deus fez alguma coisa diferente, aconteceu. Deus agindo para mostrar para você que é Ele que está agindo. Para mostrar para cada um de nós que Ele existe.
que a gente precisa confiar nele. E aí, quando a gente ouve Jesus falar essas palavras, a gente vê como é que o plano de Deus é perfeito na história. Olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos, lá em Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Raabe glorificou o nome de Deus porque ela estava vendo os milagres que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel e por eles. Que assim seja na tua vida, meu irmão. Que os milagres que Deus operará na tua vida e através da tua vida sirvam para que as pessoas glorifiquem o nome do teu Pai. Deus quer usar a mim e a você como testemunhas vivas de que Ele existe, de que Ele continua fazendo maravilhas, operando milagres através de nós. Povo que vive com dificuldade, que vive com desafios, que não tem vida fácil, que às vezes está pensando que está indo tudo bem, vê um cara e acerta o carro na traseira ainda. Não, Elcio? Como se não bastasse o desafio, Deus ainda vem ainda abençoado e acerta a traseira do meu carro e agora não sei nem como abre uma claim, vai ser preciso, como é que eu ligo para esse negócio? Deus vai pegar as nossas vidas, esse povo que vive num desafio, que está lá como escravo no Egito, para fazer maravilhas por nós, para que o nome dele seja exaltado. Aleluia. Confie nele, meu irmão. Confie nele. Terceira coisa que a gente percebe nessa história de Raabe, no relato dela com os soldados. Deus tem uma terra prometida, precisamos crer nele. Lembra que a gente começou a falar, Deus havia feito uma promessa para Abraão, séculos, anos antes de Raabe estar conversando com os soldados lá no muro de Jericó. Promessa de Deus: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação e vou fazer você morar aqui nessa terra de Canaã. Você percebe que Abraão foi para um lugar, foi para outro, foi vivendo em vários lugares diferentes. Depois você lê no final a história de José, no final do livro de Gênesis, Deus tira o povo, eles já estavam morando em Canaã. Israel com seus 12 filhos, 11, porque José estava preso já, vendido como escravo para o Egito, eles já estavam vivendo em Canaã. Deus tira eles de Canaã, da terra prometida, leva para o Egito, porque Deus tinha um plano muito maior. Deus estava cumprindo sua promessa. Olha lá o que Raabe diz: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Aquela terra era prometida para Israel. Tudo o que estava acontecendo naquela situação toda com Israel, tudo estava dentro do plano de Deus. Deus estava no controle, estava trabalhando a favor daquele povo. Israel havia deixado o Egito por volta de 40 anos atrás, antes daquele momento em que Raabe estava conversando, quando ela dá esse relato.
A Bíblia nos fala que o povo vagou pelo deserto por 40 anos. Então, 40 anos depois do Mar Vermelho se abrir, Raabe está dizendo: nós sabemos que há 40 anos atrás Deus abriu o mar para vocês passarem e botou os soldados do faraó todos dentro da água. Raabe acreditou que Deus abriu o Mar Vermelho sem ela estar lá vendo. Ela ouviu um relato. Eu acho isso interessante porque Raabe não estava lá. Ela não viu Deus mandar gafanhoto, fazer o rio Jordão, o rio ficar vermelho de sangue, matar os primogênitos, abrir o Mar Vermelho. Raabe não viu aquilo, mas ela já cria em Deus. E quando eu penso nisso, e lembro que todos, menos 2, daqueles que viram todos os milagres de Deus no Egito, morreram no meio do deserto porque não creram em Deus. Raabe entrou na terra prometida. Porque se você for ler a história, ela fez um combinado com os soldados: eu vou livrar vocês da mão dos soldados daqui da minha cidade, mas prometam-me que quando vocês invadirem essa cidade, vocês vão preservar a minha vida e a minha família. A vida de Raabe foi preservada e ela entra na terra prometida com o povo de Israel. Uma estrangeira que não era do sangue de Abraão, não era da descendência de Abraão, então a descendência dela não havia recebido a promessa de Deus. Ela, por crer em Deus, porque ela ouviu falar, ela entra na terra prometida. E a grande maioria esmagadora daqueles que viram Deus agir não entraram na terra prometida porque não creram no Deus de milagres. Deus tem promessas para nós. Eu não sei quais as promessas que Deus tem para a tua vida, mas eu tenho certeza que Deus tem promessa para cada um de nós. Amém. Deus tem bênçãos reservadas para cada um de nós. Creio que em cada área da nossa vida Deus tem uma terra prometida. Na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na geração que vai vir, no teu trabalho, nos teus estudos, na tua vida aqui no Canadá, Deus tem uma terra prometida para cada uma situação da tua vida. Eu creio nisso. Deus está trabalhando para te levar para lá. Você pode estar sentindo a mesma coisa que o povo sentiu: estou escravo, está me apertando, está difícil. Deus, o que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certo, já está difícil. E parece que as coisas não melhoram. Deus já está trabalhando. Deus está te levando para lá. Não duvide dele. Pode ser que em algum momento da tua caminhada você seja colocado numa situação onde você vai ter que demonstrar para Deus a tua fé e confiar. Confie, meu irmão. Aquilo que Deus quer fazer, não há nada que impeça de acontecer. Abrindo um parênteses, só uma coisa pode impedir Deus de fazer: você. A tua falta de fé pode impedir você de entrar na terra prometida. Deus tem uma terra prometida para cada um de nós. Amém.
abençoada pela graça de Deus, porque ela creu. Só de ouvir falar. Ela não tinha visto. Ouviu a história e creu. Você tem ouvido histórias de Deus? Você tem presenciado Deus fazer milagres na tua vida? Eu fico feliz porque eu tenho o privilégio de Deus, às vezes, de receber vocês vindo contar testemunhos de bênçãos que Deus fez na vida de vocês, portas de emprego, como vocês chegaram até aqui, como foi difícil e como vocês têm certeza que estão aqui porque Deus abriu as portas. Aleluia, Deus está trabalhando na vida de vocês. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Vamos nos lembrar disso. Mesmo que a caminhada esteja difícil. Lembra que para Raabe, 40 anos depois, era um pouco mais fácil, de uma certa forma, confiar. O povo que estava lá no meio da escravidão, antes de ver Deus fazer os milagres, ali era mais difícil confiar. Estavam sofrendo. Deus não tinha feito nenhum milagre ainda. Mas a gente já viu Deus fazer as coisas por nós. Se você já viu, você já teve suas experiências com Deus, creia. Confie em Deus. Nós vemos então na experiência de Raabe 3 coisas, 3 pilares que Deus tem mostrado no meu coração, que são os pilares da experiência de Deus com o povo no Êxodo. Deus trabalha em nossas vidas. Nós podemos ler o livro do Êxodo e, mais do que isso, nós podemos ler a Bíblia inteira. Você pode conversar com diversas pessoas. Você vai ver, são incansáveis as histórias onde a gente ouve testemunhas dizendo: Deus trabalhou por mim, Deus me abençoou, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. Deus trabalha por nós. O outro pilar que eu entendo, que a gente percebe, que nós vimos: Deus quer usar as nossas vidas, a tua história, para a glória do nome dEle. Amém. Prepare-se, confie, deixa Deus trabalhar, experimente a Deus, chegue mais perto, se dedique mais. A gente estava conversando essa semana junto com o grupo de discipulado, que veio a pergunta: quanto tempo eu dedico do meu dia na minha devocional? 5, 10 minutos, 20 minutos? E a gente refletiu sobre isso rapidamente. Coisa que nós já falamos aqui, quando a gente quer uma promoção no trabalho, o que você procura fazer? Você vai dar o teu melhor, você vai se esforçar mais, ou você vai estudar, vai fazer um curso para se aprimorar, você vai se dedicar mais. Se você quer cuidar da sua saúde, você vai procurar o Laerte, para ir lá no grupo de corrida, de caminhada, vai se exercitar. Você vai procurar se exercitar, você vai procurar se alimentar melhor, você vai procurar um médico para fazer o tratamento que você precisa. Você vai se esforçar, vai fazer coisas a mais. Se você quer ver Deus agindo na tua vida, se você quer mais de Deus na tua vida, corra atrás. Não ponha limites. Não ponha limites 5, 10, 20. Deixa Deus encher o teu coração da presença dEle, colocar no teu coração fome e sede para você passar mais tempo com Ele, para você aprender aquilo que Jesus tenta
tenta nos ensinar, ore sem cessar, o tempo todo, toda hora. Vai no Skytrain, está orando, vai onde está orando, vai entrar numa reunião, Deus me abençoa nessa reunião. Vai para uma entrevista de emprego, Deus me abençoa, fecha a porta se não for aqui, mas abre se for, Deus. Deus quer usar as nossas vidas, porque Ele tem uma terra prometida. E aí Ele quer pegar a tua história, botar essa tua história num lugar de destaque, não por você, pelo nome dEle, para que outros vejam os milagres que Deus tem feito na tua vida e venham querer conhecer esse Deus e venham glorificar o nome dEle. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome de Deus, porque Ele escolhe pessoas como nós para sermos suas testemunhas. Deus trabalha por você, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Ele trabalha por você porque quer usar a tua vida como testemunha dele. Olha só, o Deus Todo-Poderoso olha para mim, um cara imperfeito, totalmente limitado, e fala assim: eu quero usar você, a tua história torta, para mostrar quem eu sou. E Deus é fiel, meu irmão, para cumprir as promessas que Ele nos dá. Deus tem promessas para a tua vida. E Ele vai cumprir todas elas à medida que você confie, que você entregue a sua vida e deixe Deus agir. Você vai chegar na Canaã que Deus tem para você. Minha oração é que Deus nos dê a fé de Raabe. A fé que ouviu as maravilhas de Deus, creu e entrou na terra prometida. Que Deus trabalhe em nós, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, que Ele nos ajude nos tempos de dificuldade a crer que Ele continua trabalhando por nós, que a gente só precisa ter um pouco de fé, que a gente só precisa ter um pouco de paciência e esperar para ver Ele agir em nosso favor. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil confiar na hora que a gente está sofrendo e na hora que a gente está orando e parece que Deus vai vir e parece que as coisas ainda pioram mais ainda. Mas que Deus, eu peço que Deus, pela sua misericórdia, nos ensine a viver com fé. Nos ensine a ter paz, nos dê a paz dele que excede todo entendimento, para que a gente continue a nossa caminhada de imigração, até a gente conseguir botar os pés na terra prometida e dar glórias ao nome dele. Amém? Vamos orar? Eu quero te dar um tempo para você fazer uma oração aí no teu lugar. Sabe, eu não sei aquilo que Deus falou no teu coração através dessa experiência de Raabe. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado. E talvez você, como muitos daqueles do povo de Israel que estavam no meio do deserto, não está confiando como Raabe confiou. Porque às vezes é difícil mesmo. Mas Deus olha para a gente, Deus olha para o teu coração. E Ele diz assim: eu sei que você não está entendendo, eu sei que você está com medo,
Eu sei que você não sabe ainda onde é essa terra prometida, o que está te esperando lá na frente. Mas eu já estou trabalhando por você, você tem visto isso. Confia. Dá só um passo de fé pequeno, porque eu vou fazer o resto. Deus quer fazer o restante, Ele só pede que você dê um passozinho de fé. Que você entregue, que você confie mais um pouquinho. Que você deixe Ele falar assim: Deus, eu não estou vendo, está difícil, está doendo, eu não sei o que vai acontecer, meu dinheiro está acabando, meu visto aqui no Canadá está acabando, Deus, o que vou fazer? Eu não sei, mas eu vou glorificar o teu nome. Usa a história da minha vida para te glorificar. Está aqui, eu te entrego. Se você quer dar esse voto de fé, diz isso para Ele: Deus, está aqui, eu te entrego a minha vida. Confio em Ti, eu não estou entendendo, não estou vendo, mas eu sei que você é um Deus bom, você é um Deus de amor, que tem promessas para a minha vida. Eu quero que a minha vida seja exemplo para outros. Eu quero fazer essa oração hoje por mim, pedindo para que Deus, cada dia mais, a cada desafio novo na minha vida, que Ele me dê uma oportunidade de crer mais nele, de conhecê-lo mais, de deixar com que Ele use a minha vida como testemunho de suas maravilhas. Eu vou orar. Se você quer fazer essa mesma oração comigo, eu te convido a você ficar de pé. Nós vamos orar juntos por isso. Pedindo para que Deus dentro da sua graça, da sua bondade, mas com o seu poder, venha tocar nas nossas vidas e venha nos transformar. Amém. Para que sejamos capazes de crer no Deus que trabalha por nós, no Deus que quer usar as nossas vidas para a sua glória, e no Deus que tem promessas para nós. Ó Deus de Israel, Deus de promessas, Deus que trabalha por nós, muito obrigado, Deus. Obrigado porque você olha para as nossas vidas, pessoas imperfeitas como Raabe, prostituta morando naquele lugar, numa cidade que você ia dar para o teu povo. Você abençoe aquela mulher, Deus, porque ela confia em Ti. Aos nossos olhos, uma mulher imperfeita. Aos olhos de alguns por aí, uma mulher que nunca teria condições de chegar na Tua presença, mas porque creu no Teu nome, recebeu as Tuas promessas. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas das vezes nós somos incrédulos, porque às vezes a gente duvida. Trabalha em nós, ó Deus, acrescenta a fé nos nossos corações, faz a gente aprender a confiar em Ti a cada dia, a cada circunstância nova, a cada desafio, para que a gente confie em Ti quando tudo está bem, mas quando tudo não está bem também, que a gente confie ainda mais em Ti, que a gente lembre da história de Raabe, que a gente lembre da história do povo de Israel, que a gente lembre daquilo que Você tem feito nas nossas vidas. E que a gente entregue o nosso coração mais uma vez e Te fale: Deus, se eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que Você trabalha por mim, Te entrego isso, usa a minha vida. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos que com um passo de fé levantam dos seus assentos, levantam dos seus lugares e
entregam de alguma forma suas vidas diante de Ti. Toma essas vidas, meu Pai. Não deixe, Pai, que esse gesto seja um gesto que fique em vão. Mas olhe, Pai, mesmo nas limitações dele, na pequena fé deles, Pai, toma essa fé e transforma isso para a honra e glória do Teu nome. Para que Burnaby veja, para que Vancouver veja, para que o Canadá veja milagres e maravilhas através do Teu povo que você levanta aqui nesse lugar. Louvado seja o Teu santo nome, para a glória do Teu nome. Usa as nossas vidas, mas ajuda-nos nessa caminhada, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.